Oi, pessoal. Meu nome é Carolina Terra. Eu sou formada em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas. Eu me formei em 2001 pela Unesp de Bauru e eu escolhi o curso Relações Públicas porque, dentre as habilitações de comunicação na época, eu entendi que era a mais completa e eu me apaixonei pelo curso durante a graduação. Nunca pensei em trocar de curso e sempre fui muito feliz durante a graduação. Então, vou respondendo as perguntas aqui, vou lendo as perguntas e vou respondendo, tá? Qual a importância do curso de graduação para mim e se eu acredito que ele contribuiu para o que eu me tornei? Com toda certeza. Foi super importante a escolha do curso para o caminho que eu segui, para os lugares que eu passei, para, né, por onde eu segui, eu trabalhei, eu fiz estágio durante todos os anos da graduação. Então, eu passei lá em Bauru pela Associação Hospitalar de Bauru, fiz estágio de comunicação interna. Depois, eu fui para a Fiat de Bauru, também em comunicação interna. Aí, depois, eu estagiei num lugar público em Bauru que se chamava ADRADES, que era Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social. E eu também cuidei um pouco de comunicação interna e externa. Então, eu fiz estágios muito legais lá em Bauru e fui muito feliz lá com isso. Depois vim embora para São Paulo, entrei como trainee na Vivo, na área de comunicação corporativa, e aí eu tive contato tanto com comunicação interna quanto com comunicação externa. E aí começou também minha paixão por comunicação digital. Lá eu tive bastante contato com a área de tecnologia, comunicação digital, intranet, responsabilidade social, também foi muito importante para mim. Depois da Vivo, eu fui para o Mercado Livre e aí eu me encantei de vez com essa área de comunicação digital, que é a área que eu sigo até hoje. Depois do Mercado Livre, eu fui para uma agência que se chama Agência Ideal, que hoje se juntou com a Hill Knowlton, né? Então se chama Ideal Mais K. Lá eu atendi clientes como Google, Avon, McDonald's, algumas farmacêuticas. Então atendi clientes de grande porte, fui diretora de mídias sociais lá. Então foi muito importante para minha carreira. Então vejam como relações públicas sempre foi importante para mim, né? Sempre me desenvolvi muito, sempre tive muito prazer com relações públicas com a minha carreira. Depois da agência Ideal eu fui para Nestlé, para Garoto, onde eu também cuidava de comunicação digital para as marcas, né? Para submarcas da Nestlé e da Garoto. E em paralelo à minha carreira no mercado, eu sempre tive a minha carreira acadêmica, né? Então eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado e agora eu vou começar o meu pós-doutorado. Então, uma dica que eu dou para todo mundo é sempre estudem, não parem nunca, porque isso também é fundamental para a nossa área de comunicação. Então, vamos seguir aqui nas perguntas. Além da formação acadêmica, você fez alguma atividade extracurricular dentro da universidade, como intercâmbio, viagens? Infelizmente, na época eu não tive essa oportunidade de fazer intercâmbio, mas eu fiz muitas atividades extracurriculares. Eu fiz vários cursos, fiz curso de estatística, fiz disciplinas em outros cursos, como jornalismo, fiz cursos em outras. Fiz outras disciplinas em outros cursos lá dentro da Unesp, fiz curso fora, no Senac, fiz curso de web design, fiz Photoshop na época, fiz inglês, fiz espanhol. Então eu não tive a chance financeiramente de fazer um intercâmbio. Se eu tivesse tido, óbvio que eu teria feito. Mas fiz muitos cursos extracurriculares e recomendo sim, que eu acho que é super importante para a nossa formação. Conta sobre a sua carreira, como chegou onde está, acho que eu contei um pouquinho anteriormente. Qual a decisão mais difícil que você teve que tomar em nome da profissão? Decisão difícil que eu tive que tomar em nome da profissão? Acho que às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, né? Eu sempre tive que viajar muito em função da minha carreira. E acho que a última decisão difícil que eu tive que tomar foi de abandonar o mundo corporativo para abrir a minha consultoria recentemente. Né? Eu tive filho, eu tenho um filho de 1 ano, e aí eu decidi agora que eu queria seguir mais a minha carreira acadêmica do que a minha carreira corporativa. Então hoje eu tenho uma consultoria de mídias sociais e eu tô mais na área acadêmica, dando aulas, cursos, treinamentos, enfim. Então acho que essa foi uma decisão muito difícil de ser tomada, muito dolorosa,
Não sei se ela é para sempre ou se ela é temporária. Se eu tivesse a opção de voltar no tempo, eu mudaria algo? Não mudaria nada. Eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz e muito feliz de ter escolhido tudo que eu escolhi. Você era qual tipo de estudante? Eu era o tipo de estudante que gostava muito de estudar, que fazia todos os trabalhos, que me dedicava. E eu era o tipo de estudante também que praticava esporte, era da atlética, eu ia aos campeonatos. Então eu era o tipo de, ia às festas e curtia muito a faculdade. Então eu era o tipo de estudante que, apesar de estudar e de curtir a parte acadêmica, científica, eu também curtia a faculdade em si. Então fui muito feliz na faculdade, acho que foi um dos períodos mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvida. Vamos para o segundo bloco de perguntas. Você trabalha na área em que se formou com toda certeza, só que hoje eu enveredei mais para a área digital. Como eu vejo o papel da universidade na minha vida no mercado de trabalho, vejo como fundamental. A universidade me ensinou a refletir, me ensinou a pensar, então foi absolutamente é, positivo na minha vida. Você acha que a faculdade contribuiu com o mercado de trabalho? Sim, e muito. Eu sou muito grata à universidade, aos professores que eu tive, a ter estudado no interior, que também me permitiu ter que me virar muito, ter que aprender a construir muito o meu caminho e não ter tudo pronto, nem ter tudo à mão. Né? Então, acho que isso foi fundamental. Como você considera a sua vida hoje após a graduação? Me considero muito feliz e não me arrependo de não ter feito graduação num grande centro. Sou bastante feliz de ter feito a graduação no interior, mesmo que era um sonho meu. O sucesso fez com que você tivesse de abrir mão de algumas coisas? Quais? E se eu me arrependo? Não tive que abrir mão de nada e nem me considero assim de tanto sucesso, né? Eu acho que a gente tem sempre que perseguir os sonhos da gente e a gente tem sempre que lutar para chegar aonde a gente quer e sem pisar em ninguém, sem ter que ser infeliz também por isso. Então vamos ao terceiro bloco de perguntas. Você considera que as decisões ao longo da sua carreira foram decisões de sucesso? Eu considero sim. Considero porque eu cheguei onde eu quis, eu passei por lugares que eu queria ter passado, né, por empresas em que eu quis ter passado. Hoje eu tenho uma consultoria, hoje eu sou uma professora que tem doutorado, estou ingressando no pós-doutorado, então eu acredito que tenho livros publicados, então sou muito feliz com as decisões que eu tomei. Quais os maiores obstáculos na área em que escolheu? Acho que o maior obstáculo nessa área de comunicação digital é a atualização constante e insana, né? Porque a cada dia muda muito. Então é angustiante muitas vezes, né? Então esse acho que é o maior obstáculo. A gente não pode parar, você não pode dormir no ponto. Então isso é muito angustiante. As aulas na faculdade, projetos, trabalhos e afins foram importantes para você na sua vida profissional? Sem sombra de dúvida, né? Na faculdade a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a lidar com pessoas que são absolutamente diferentes da gente, que são muito distintas na forma de se trabalhar. Então, acho que são fundamentais na vida profissional, porque na vida profissional a gente vai encontrar pessoas muito diferentes, né? De formas de ver a vida de forma diferente, de encarar o trabalho de forma diferente. Então, é um treino, né, para isso. Que dificuldades que eu encontrei no começo da minha carreira? Acho que a maior dificuldade que eu encontrei foi quando eu estava saindo do interior e vindo para São Paulo, né? Que a gente sente um pouco de diferença com as pessoas que já estão em São Paulo, né? Acho que estão um pouco mais bem preparadas, né? Para encarar São Paulo, para encarar o ritmo de São Paulo, ou que já tem uma vivência em universidades daqui e tudo mais, né? Então as pessoas já estão pedalando num ritmo diferente, a gente tem que entrar nesse ritmo. Mas nada que com muita vontade, com muita disposição para aprender, a gente não consiga. Em que profissional eu me inspirei? Sempre, no começo da minha carreira, eu me inspirava muito na Vera Giangrande, que era ombudsman do Grupo Pão de Açúcar. Ela já é falecida, mas é uma profissional que eu tenho um carinho muito grande. E eu lia muito o que ela escrevia. Eu gostava muito do trabalho dela no Grupo Pão de Açúcar na época. Ela revolucionou muito o mercado de comunicação na época dela, né? Então era uma profissional que me inspirava muito. Isso na área de mercado. Na área acadêmica, na minha época, é sempre Margarida Kunsch, né? Que eu tenho uma
uma inspiração também, e uma gratidão dela ser o que ela é, também muito grande. Qual o meu maior objetivo para daqui a um ano? Eu acho que consolidar mesmo esse pós-doutorado que eu tô começando agora. E para daqui 5 anos, eu quero muito ingressar numa universidade pública como professora, né, como docente. Então, quero percorrer esse caminho até lá. Em algum momento você pensou em seguir carreira em outra área? Qual? Eu acho que lá atrás, lá no início, né, antes de ingressar na Faculdade de Relações Públicas, eu cheguei a pensar em jornalismo, porque eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de texto e tinha também essa vocação. Então cheguei a pensar nisso. Mas depois que eu fui lendo a respeito de relações públicas, eu me encantei muito com a nossa área mesmo e sou muito, como disse, né, ao longo das perguntas aqui, sou muito feliz com o RP. Por ser da área de comunicação, muitos alunos e profissionais no início da carreira se inspiram em sua trajetória e na maneira como você conduz suas atividades. De que maneira você vê essa admiração? Olha, eu fico muito feliz, muito honrada e me sinto muito privilegiada de ser uma pessoa que inspira outras pessoas. Então eu procuro sempre estar no caminho do bem e sempre em tudo que eu faço, eu procuro fazer da melhor forma possível, né? Já que eu sou, ou já que eu inspiro outras pessoas, tudo que eu fizer eu quero fazer bem feito para que isso reflita, né, nessas pessoas que estão de alguma forma se inspirando em mim. Então fico muito feliz e sou muito grata por isso. Com o reconhecimento crescente das áreas de comunicação, o mercado de trabalho não teve tempo de se adaptar com as novas funções e atributos de cada curso. Frequentemente vemos vagas de emprego pedindo, por exemplo, um analista de marketing para fazer papel de RP ou então um publicitário para fazer atividades relacionadas ao jornalismo. De que maneira você percebe que isso afeta o mercado de trabalho, uma vez que alguns profissionais acabam perdendo espaço para outros? Olha, essa é uma realidade que sempre existiu. E eu vejo isso como o mercado, ele não se importa com a formação. Ele não se importa se você é formado em RP, em marketing, em publicidade, em jornalismo. Ele está preocupado com que competências, com que atribuições, com que atributos o profissional tem. Então, se você é formado em estatística, mas você é capaz de desempenhar aquela função, ele vai te contratar. Então, ele não está nem aí para a tua formação, ele está preocupado com se você é capaz de desempenhar aquela função. Então é por isso que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pupilos, né? Capacite-se, né? Mostre que você é capaz daquilo, porque o mercado não está preocupado com a tua formação, ele está preocupado com o teu rol de competências, com o teu se seu currículo, se a sua formação, se o seu perfil vai dar conta de fazer aquela função que ele está pedindo, né? Então essa é uma realidade, isso é fato. Como você vê o mercado de trabalho para profissionais de RP, jornalistas e publicitários? Na sua opinião, alguma área leva vantagem sobre a outra no quesito conseguir um emprego? Olha, acredito que é isso que eu acabei de falar na questão anterior, né? Eu acredito que as áreas não estejam levando vantagem umas sobre as outras, não, mesmo porque o mercado está mais preocupado se você tem capacidade de exercer aquela função do que se você tem aquela formação. E o mercado tem pedido muito também formações extracurriculares, né? Cursos adicionais, pós-graduações, MBAs. Então a formação inicial em si, ele não está muito preocupado, ele está preocupado se você vai dar conta mesmo de exercer aquela posição que está em aberto, né? E se você, por exemplo, tem línguas, né, idiomas, se você tem capacidade analítica, que é uma coisa que o profissional de comunicação peca muito, se você tem condições de oferecer métricas, retorno sobre investimento, que é outra coisa que o profissional de comunicação sempre pecou muito. Então é isso. Por isso que a gente vê muito engenheiro na área de marketing e comunicação, por isso que a gente vê muitas pessoas de formação de exatas na nossa área, porque essas pessoas oferecem isso e a gente não tem oferecido. Então acho que a nossa preocupação tem que ser essa, e não reserva de mercado com a nossa formação inicial em si. Bom, levando em consideração o início da carreira até os dias de hoje, o que você acha que mudou para os comunicadores de maneira geral? Essas mudanças, como a inclusão
de cada vez mais plataformas de mídia foram positivas ou negativas? Acho que mudou muita coisa, né? A gente tem uma valorização crescente da nossa área, uma necessidade de transparência, de relacionamento. Essa questão das tecnologias fizeram com que os holofotes vieram para a nossa área de comunicação, né? E as empresas tivessem uma necessidade de ter profissionais com as nossas características. Então acho que a gente tem que aproveitar isso. Acho que nós nunca fomos tão necessários, né? As empresas nunca precisaram tanto dos nossos serviços, é, é, das nossas atribuições mesmo. Então, por isso que a gente tem que abraçar isso com unhas e dentes. No início, as rádios eram as principais plataformas de mídia, perdendo seu espaço para a TV, logo depois para a internet. Na sua opinião, as mídias tradicionais foram prejudicadas pela era digital? Acredito que não. Acredito que nós estamos vivendo uma transformação desses veículos de comunicação de massa. Eles estão absorvendo essas características da comunicação digital, né? A gente pode ver que os programas de televisão estão usando as hashtags, né? Estão usando as características da comunicação digital para se legitimar, para aproveitar, né, essa interatividade, essa questão do consumidor interativo, participativo. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma acomodação desses veículos em relação à comunicação digital. Nós não vamos assistir à morte da televisão, não, né, como alguns pregam. Acho que nós vamos assistir uma transformação dessas mídias tradicionais, né, em relação às mídias digitais. E aí, por fim, se eu possuo alguma dica, né, para os futuros relações públicas, acho que é isso que eu falei ao longo da minha fala, né, durante toda a entrevista. É a gente se cercar de cursos extracurriculares os mais diversos possíveis para a gente complementar a nossa formação. Não existe isso mais da gente não entender de exatas. A gente tem que entender de métricas, a gente tem que entender de análise, de planejamento. A gente tem que oferecer isso para os nossos gestores, para os nossos chefes. A gente tem que ser estratégico de uma vez por todas. A gente tem que entender de idiomas, né? Porque a gente está cada vez mais global, prestando contas, por exemplo, para a América Latina, para a China, para outros continentes, para outros países. Então é preciso que a gente saiba se comunicar em outras línguas. Não dá pra gente ficar mais com briguinhas internas com outras áreas da comunicação. A gente precisa se dar as mãos e trabalhar junto, né? A gente precisa uns dos outros. Se a gente não sabe fazer um layout, a gente vai precisar de um publicitário ou de um cara de formação de design. Se a gente vai precisar de um texto mais denso, talvez a gente precise trabalhar com jornalistas. Se a gente vai precisar de alguém de marketing ou de publicidade, nós vamos precisar trabalhar com essas formações. Talvez a gente precise de gente de estatística para ler dados, enfim. Então a gente não pode mais ter esse tipo de ranço com outras áreas, muito pelo contrário, a gente precisa saber trabalhar integrado em equipe, né? Então tem todas essas questões aí que a gente tem que se antenar, né? E ficar menos preocupado com vagas que estejam falando de relações públicas e se abrir mais para o mundo e entender que tem muitas outras vagas que precisam da nossa formação, mas que não necessariamente vão se chamar relações públicas. Então eu acho que é isso. Desejo sucesso a todos, que vocês sejam muito felizes aí com a nossa atividade, com a nossa área, com a nossa profissão, assim como eu sou, e que vocês tenham muito sucesso, tá bom? Um beijão para vocês, sucesso, e é isso aí. Tchau, tchau.